No vídeo de hoje traremos algumas curiosidades sobre a série Wandinha, que foi lançada no dia 23 de novembro pela Netflix. Você deve ter se deparado com esse nome diversas vezes no último mês, isso porque essa série, mesmo com pouco tempo de estreia, quebrou diversos recordes no streaming e se tornou um fenômeno global. A série tem como protagonista a adolescente Wandinha Adams, que é interpretada por Jenna Ortega, que vai para um internato durante seu ensino médio depois de provocar um incidente em seu antigo colégio, e chegou para mostrar que o universo aterrorizante da família Adams, exibido já há gerações, continua encantando o público. Mas antes de falar sobre a série, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a família Adams. Família Adams. A história da família Adams é bem mais antiga do que muitas pessoas imaginam. Antes de se consagrarem como uma série de televisão, a família de monstros com seus hábitos peculiares ilustravam as páginas de uma série de quadrinhos. São mais de 90 anos de história, sendo a primeira aparição da família na primeira metade do século XX. Eles são dotados de um senso de humor irônico e mórbido. A ideia original da criação dos personagens é que eles sejam uma inversão da família americana ideal. Uma sátira deste arranjo familiar tradicional. O autor responsável por dar vida à família foi o americano Charles Addams. O cartunista tinha interesse e gosto por uma estética mais gótica e sombria, além de um humor dotado de ironia. Combinando todos estes elementos, o Charles Addams deu origem à famosa série recheada de personagens icônicos. A família Adams conta com diversos monstros, de zumbis a vampiros, mas nem todos são necessariamente mortos-vivos. Por exemplo, Gomes Adams, advogado, pai da família que tinha como passatempo favorito explodir trens de brinquedo. Além disso, gostava muito quando sua esposa falava em francês. Mortícia Adams, esposa de Gomes e mãe de 2 filhos. Mortícia tem um visual exótico e, apesar de uma aparência assustadora, é uma bela mulher. Wandinha Adams e Feioso Adams, os filhos do casal Gomes e Mortícia. Ambos têm como passatempo brincar de assassinato. Tio Chico, o grande conhecedor de assuntos macabros da família Adams. Vovó Adams, uma vidente especialista em criar poções para toda a família. Ela é a mãe de Gomes. Esse é o Coisa, um primo de Gomes que tem tanto cabelo que mal se vê qualquer parte do seu corpo. Tropeço é o mordomo, que é um monstro enorme, sem muitas expressões ou palavras. E Mãozinha, uma mão com vida própria que mora dentro de uma caixa. Aliás, de onde vem o Mãozinha? O que aconteceu com ele? Onde está o resto do seu corpo e como ele tem vida? Esse é um mistério que vamos te contar em outro vídeo. Muitos espectadores se perguntavam por que a família Adams é rica, qual a fonte de todo esse luxo. O que se sabe é que a família vive há séculos e herdou de antepassados uma grande fortuna. Para sobreviver e manter a vida de luxo, a família Adams apenas administra os negócios da família. Para criar a atmosfera sinistra que ronda a família, Charles se inspirou na cidade de Westfield, Nova Jersey, sua terra natal. A área é recheada de mansões vitorianas luxuosas e de cemitérios antigos, bastante assustadores. Em 1964, aconteceu a estreia da série A Família Adams na TV, primeira adaptação baseada nos personagens dos quadrinhos. Gravado em preto e branco, o seriado em live action contou com um total de 64 episódios, e o último capítulo inédito foi ao ar em 1966, concluindo sua segunda e última temporada. Em 1973, a família Adams virou um desenho animado que contou com 16 episódios. No início da década de 90, a animação ainda ganhou um remake. A primeira adaptação da família sombria para as telas do cinema foi lançada em 1991. O filme se tornou um ícone do humor sombrio e foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. A sequência veio logo em seguida, no ano de 1993. Em 2019, uma nova animação da família sombria preferida do público foi feita.
Desta vez, o projeto foi um sucesso e contou com uma sequência. Em 2021, estreou A Família Addams 2, Pé na Estrada. E agora em 2022 tivemos a estreia da série Wandinha na Netflix, focada na filha de Gomes e Mortícia. Como mencionado no início, a série possui pouquíssimo tempo de estreia, e ainda assim, quebrou diversos recordes na Netflix e no mundo. Wandinha se tornou a série mais assistida do serviço de streaming em uma semana, ultrapassando a 4ª temporada de Stranger Things, até então o maior sucesso da plataforma. Além disso, Wandinha se tornou o maior lançamento original em língua inglesa da história da Netflix. A produção é dirigida por Tim Burton, conhecido por seu trabalho em filmes sombrios, como Edward Mãos de Tesoura, de 1990, e Da Noiva Cadáver, de 2005. O diretor já havia sido convidado para participar da franquia de A Família Addams em 1991, porém precisou recusar por estar trabalhando em Batman, O Retorno, de 1992. Contudo, podemos admitir que Tim Burton foi feito para a família Addams, pelo fato de estar sempre envolvido com produções com um ar mais gótico ou de terror, além, é claro, de seu trabalho em Wandinha ter sido impecável. Sabemos que Wandinha e os Addams usam roupas pretas e brancas na maior parte do tempo. Porém, fora da mansão Addams, todos em volta de Wandinha usam roupas mais claras ou coloridas, com o intuito de deixar a protagonista sempre em destaque. O maior exemplo é o uniforme da escola Nunca Mais, o qual o de Wandinha é mais escuro que o dos demais estudantes do internato. Jenna Ortega, atriz que dá vida a Wandinha, teve que passar por uma preparação rigorosa para nos entregar a performance perfeita na série. Esse preparo envolveu aulas de violoncelo, alemão, arco e flecha, esgrima e até canoagem. Vamos combinar, tudo isso, junto ao carisma de Ortega, nos deu uma Wandinha sensacional, não é mesmo? Não sei se vocês perceberam, mas durante a série, Wandinha simplesmente não pisca. Jenna Ortega contou à revista Teen Vogue, que ficou acidentalmente, durante uma rodada inteira sem piscar. Ao ver o resultado, o diretor Tim Burton adorou, e pediu para a atriz manter essa característica pelo resto da série, para passar um pouco do terror da série para a personagem. Sobre o nome de nossa protagonista, aqui vai algo peculiar. Wandinha é conhecida por esse nome somente aqui no Brasil. Essa mudança foi feita de modo a facilitar a pronúncia do público. Seu nome original é Wednesday, quarta-feira, em tradução livre, escolhido por causa de uma antiga canção infantil, chamada Monday Child, a qual diz que crianças nascidas na quarta-feira são cheias de aflições. Wandinha foi escrito com um W justamente para se aproximar do nome original da personagem, já que antigamente seu nome era escrito com um V. Provavelmente a cena mais memorável da série é a do baile, onde Wandinha dança a música Go Go Monk, de The Cramps. A dança viralizou na internet, principalmente em razão de um recorte da cena feito pelo TikTok. Jenna Ortega contou que foi ela mesma que elaborou a coreografia, e se inspirou em passos de dança de outras canções, como Thriller, de Michael Jackson. Dando continuidade às nossas curiosidades, temos que Christina Ricci, intérprete da professora Thor Hill, já interpretou Wandinha no passado. Isso mesmo, a atriz deu vida à filha dos Addams durante as 3 produções mais conhecidas da família Addams, que foram A Família Addams e A Família Addams 2, e volta como uma personagem importante em Wandinha. A maioria das pessoas pensa que a icônica mãozinha foi feita com a ajuda da computação gráfica, porém o que elas não imaginam é que uma pessoa de verdade foi contratada para dar vida à mão decepada. O responsável pela mãozinha é o ilusionista Vitor Dorobanto, que já havia tatuagens em sua mão que davam a impressão de um membro decepado. Um fato curioso é o de que a série foi gravada em 70 cenários diferentes. Porém, um local que pode ser familiar para alguns espectadores é a Escola Nunca Mais, cujo cenário é o Castelo Cantacuzino, situado na Romênia, que já foi usado para outras séries, como Gilmore Girls, You, Pretty Little Liars e Vampire Diaries.
Um detalhe da série é o de que os rostos das gárgulas foram desenhados para que elas sempre combinassem com o que acontecia durante as cenas, variando entre tristes e alegres. O elenco de Wandinha foi escolhido para que se parecesse ao máximo com os personagens presentes nos quadrinhos de Charles Addams, o criador da família Addams. O maior exemplo dessa semelhança é Gomes, interpretado por Luiz Guzmán, pai de Wandinha e Feioso, cuja escolha de ator foi um tanto criticada pelo público. A série Wandinha está repleta de referências e easter eggs dos filmes da década de 90, como o famoso estalar de dedos, além de uma referência ao filme Kelly, a Estranha, que ocorreu durante o banho de tinta vermelha que os estudantes da escola nunca mais levam. Inclusive, Nunca Mais é uma alusão a um poema muito conhecido de Edgar Allan Poe, chamado O Corvo, no qual a frase é repetida por esse pássaro. Wandinha deixou a 4ª temporada de Stranger Things para trás, que acumulou 335 milhões de horas no mesmo período, e que até então era a detentora do recorde no serviço de streaming. E isso é extremamente surpreendente, pois estamos falando de uma série que acabou de estrear, contra a 4ª temporada do maior sucesso da Netflix. Parece que a família Addams demonstrou que ainda tem muita força. Agora conta pra gente, você já assistiu a série? Deixe seu comentário.